você. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basta inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje é quarta-feira, dia que dedicamos um período todo especial para juntos estudarmos a palavra do Senhor. É uma alegria, é um prazer ter aqui a sua companhia. Você que está conosco na fanpage da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista, ou você que está nos acompanhando pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Como acabamos de ouvir, só de ouvir o nome de Deus, o nosso coração encontra paz, encontra calma. Louvado seja o nosso bom Senhor por isso. Quero começar esse momento com uma palavra de oração. Vou convidar você nesse momento a aquietar o teu coração, vou te convidar nesse momento a fechar os teus olhos e nós vamos nesse momento falar com Deus. Vamos buscar a direção do Senhor para esse momento. Vamos clamar ao Senhor para que Ele mesmo, possa falar ao nosso coração nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar. Eterno e poderoso Deus, nós estamos, ó Pai, na Tua presença. Na Tua presença há alegria abundante. Na Tua presença o Teu doce nome traz paz e consola a nossa alma. Ó Pai, nesse momento clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, por meio da instrumentalidade da Tua palavra, venha trazer, ó Pai, a cada filho e filha Teu que está acompanhando esta mensagem, aquilo que nós realmente precisamos, ó Pai. Traz o consolo, traz o conforto, traz a paz ao nosso espírito, ó Pai. Que o Senhor nos visite poderosamente,
e que possamos, ó Pai, nesta noite compreender um pouco mais dos teus ensinos, da tua palavra ao nosso coração. Nos abençoa, nos edifica, nos transforma, nos conforta. É isso que oramos, rogando a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, rogando, ó Pai, a tua bênção sobre cada família que está sendo alcançada por esta mensagem. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Louvado seja o nosso bom Deus pelo seu grande amor a cada um de nós. Nós vamos, nesse momento, louvar ao Senhor. Nós vamos cantar um hino, o hino de número 165 do nosso Inário Novo Cântico, hino de número 165, hino intitulado Cuidado Divino. Vamos louvar a Deus cantando juntos esse hino. Hino 165. Não desanimes, Deus proverá, Deus zelará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus zelará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus zelará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus zelará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti, nos desalentos, nas provações, Deus zelará por ti, nas desventuras, nas tentações, Deus zelará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus zelará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Louvado seja o nosso bom Deus, que realmente tem cuidado de nós. O Deus que tem escrito a nossa história com o seu bom amor sobre as nossas vidas. Nós vamos imediatamente passar ao estudo bíblico desta noite, e o nosso tema desta noite versa sobre Jesus Cristo.
Quem é Jesus Cristo? Especialmente hoje, nós vamos falar sobre Jesus como o mediador. Certamente há várias e diferentes ênfases que nós podemos colocar para falar da figura de Cristo. Podemos falar de Cristo como Filho de Deus, podemos falar de Cristo como homem, podemos falar de Cristo através dos seus ensinos ou dos seus milagres. Há diferentes propostas através das quais nós podemos abordar a figura de Jesus Cristo. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre Cristo como mediador. E para a gente começar, eu gostaria de pensar exatamente nessa palavrinha. O que quer dizer a palavra mediador? O conceito da palavra mediador é aquele que se coloca entre duas partes. O mediador, ele busca estabelecer um acordo sem o qual as partes jamais o alcançariam. Nós estávamos em litígio com Deus por causa dos nossos pecados. Nós estávamos em litígio com Deus por causa do nosso vil proceder. Mas a partir do momento em que fomos alcançados por Cristo, nós que estávamos debaixo da ira, fomos resgatados e alcançados pelo seu amor. Jesus Cristo, o nosso mediador. Cristo, então, ele exerce esse papel, essa função como elo entre homens pecadores e o Deus que é santo, como elo entre pessoas que estavam mortos nos seus delitos e pecados e o Deus que é todo-poderoso. Falaremos então especificamente sobre isso. Jesus Cristo, o nosso mediador. Gostaria de começar com algumas perguntas. Por que Jesus, e exatamente Jesus foi o nosso mediador? Poderia ser outra pessoa? Será que outros grupos religiosos, por exemplo, como o budismo, não estão parcialmente corretos ao falar de Buda como mediador? Ou alguns grupos cristãos católicos colocar a figura de Maria como co-mediadora, corredentora? Será que era necessária realmente a morte de Cristo? Será que era necessário que Jesus fosse homem e não apenas Deus? Essas são algumas perguntas que eu gostaria que nós, ao final do nosso estudo bíblico desta noite, pudéssemos responder sobre Jesus Cristo, o nosso mediador. Seguindo então aqui com o nosso estudo, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a figura de Jesus como o único mediador. Essa palavrinha aí, único, dá um sentido todo diferenciado à ênfase do ministério de Jesus. Não existe mais de um mediador. Cristo é o único mediador. Vamos começar lendo Deuteronômio capítulo 18. Deus, o Pai, escolheu Cristo para ser o mediador entre ele e nós, o único mediador. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Moisés anuncia Jesus como o mediador no seu ministério profético. Então, Jesus é anunciado como o profeta mediador. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Ouçam esse profeta, porque ele é o nosso mediador. O mediador que vem de Deus, o mediador que é levantado. Por isso que o Senhor Deus te suscitará, levantará um mediador. Esse mediador que é um profeta também anuncia a palavra de Deus. Esse mediador que é profeta, ele é também ao mesmo tempo rei. Isaías 42, versículo 1 diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, ele liderará a mensagem da salvação, ele será o líder, o rei, tanto de judeus como de gentios. Isaías anunciando então o mediador como o rei.
O mediador que anuncia a palavra, profeta, é também o mediador que tem a realeza e governa sobre todos. E é também o mediador que pode ser apontado, e aí o significado especial da palavra mediador, como sacerdote. Porquanto, 1 Timóteo 2, 5 e 6, há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho de que se deve prestar em tempos oportunos. Perceba então que o ministério de Jesus como mediador é o ministério de anúncio da palavra, como profeta, de líder ou rei sobre o seu povo, e o seu povo não é apenas o povo judeu, mas todos aqueles que são feitos povo de Deus, aqueles que não eram e são transformados. E o ministério de Jesus também como o próprio sacerdote, que é a oferta, a oferenda para aplacar a ira de Deus em nosso favor. Jesus Cristo foi escolhido pelo Pai, não haveria outro, apenas Ele. Ele foi escolhido como nosso mediador. Ele foi escolhido por Deus, não fomos nós que o escolhemos, Ele quem nos escolheu. E foi o próprio Pai que escolheu Cristo para ser o nosso mediador, como profeta, como rei e como sacerdote. É interessante observarmos essa tríplice divisão de Cristo como mediador. Ele anuncia a palavra, ele é a palavra, o rei que governa, e ele é também a palavra que se faz sacrifício em nosso lugar. E ao falarmos sobre essa ênfase de que Cristo se fez sacrifício em nosso lugar, nós também falamos sobre a dupla natureza de Cristo, a dupla natureza do Redentor. É interessante abordarmos esse tema, da dupla natureza do Redentor, porque este foi um ponto de discórdia entre cristãos nos primeiros séculos da era cristã. Existia toda uma disputa em torno da seguinte questão: Jesus era Deus ou era homem? Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo? Será que ele deixou de ser homem para ser Deus, deixou de ser Deus para ser homem? Então, nos primeiros séculos da era cristã, existia todo um questionamento quanto à dupla natureza de Cristo. É claro que nós podemos hoje compreender isso, mas nos primeiros séculos existia todo um questionamento sobre esse assunto. Como que Jesus pode ser homem e Deus sendo uma única pessoa? E ainda mais dentro da economia trinitária, dentro da trindade. Como assim? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, três pessoas, um único Deus, e uma pessoa, o Filho, tem duas naturezas. Ele é ao mesmo tempo divino e humano. Então foi algo que nos primeiros séculos foi um motivo de divergência entre os cristãos. A compreensão dos cristãos dos primeiros séculos, a partir dos concílios, é que Jesus, a partir do momento em que ele foi concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo, ele já era 100% Deus, e ali ele se torna também, passa a ser 100% homem. A sua natureza divina não foi morta, a natureza humana sim veio a padecer, mas ressuscitou dentre os mortos e continua a interceder por nós, assentada à destra de Deus, o nosso Pai. A dupla natureza fala que Jesus é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Vamos ver dois textos que nos falam um pouquinho sobre isso, e depois a gente vai tratar um pouquinho sobre por que era necessário ser Deus e homem. Lucas capítulo 1, versículo 30 diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Se é filho de Maria, filho de um ser humano, ele é também um ser humano. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Perceba então a construção que nós temos aqui. A dupla natureza envolve Jesus ser filho de Maria, portanto homem, mas gerado de forma miraculosa, sobrenatural pelo Espírito Santo, como Deus que ele já era. Por que Jesus precisava ser homem? Porque foi um homem que pecou, assim como pelo primeiro Adão entrou o pecado, o segundo Adão, Cristo, por meio dele entrou a justificação, o perdão dos nossos pecados. Assim como há uma compreensão de que um homem pecou, precisa ser um representante da raça, um filho de Adão, para nos justificar dos nossos pecados. É um homem que pecou, é um homem que tem que receber a ira de Deus. Por isso Jesus se fez homem. E por que ao mesmo tempo Deus? Para que ele pudesse estender de forma não apenas um homem que foi justo para um outro homem, mas ele pudesse estender em grau infinito a todos a quantos nele creram, a expressão da graça, da misericórdia e do poder do Senhor. Por que Jesus precisava ser homem e Deus? Homem porque homem que pecou, homem que recebeu a ira de Deus, e Deus para que estendesse esse perdão maravilhoso. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 7 vai dizer assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A palavra semelhança aí não quer dizer apenas uma aparência externa, mas quer dizer uma natureza. Cristo tinha a natureza divina e a natureza humana. O seu nome, Jesus, representa a ideia de um homem. Jesus Cristo. Cristo é o título, o Messias, o enviado dos céus, o enviado de Deus. Jesus, um homem. É interessante que, ao observarmos esses textos, nós vemos de forma tão clara para nós que Jesus tinha essa dupla natureza e que foi por causa desta dupla natureza que ele pôde morrer pelo meu pecado, morrer pelo teu pecado. Jesus Cristo, Deus e homem ao mesmo tempo. Deus, o Pai, escolheu Cristo. Ele foi anunciado como profeta, como rei, como sacerdote. O próprio Cristo que entrou na história, na plenitude do tempo, como diz Gálatas 4, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para que, como homem, recebesse a culpa da raça humana e como Deus encaminhasse o perdão, a graça redentora a todos quanto nele crescem. Mas um terceiro tópico que eu gostaria de enfatizar ainda é que o mesmo Cristo que é anunciado por Deus como rei, profeta e sacerdote, o mesmo Cristo 100% Deus, 100% homem, uma única pessoa, mas que possuía duas naturezas, em seu ministério, ele expressou a obediência ao Pai para que houvesse salvação, remissão e reconciliação. O ministério de Cristo, por que Cristo? Filho de Deus. Poderia ser outra pessoa, ninguém poderia fazer as obras que ele fez. Foi necessário que ele viesse ao mundo como homem, sim, porque foi um homem que pecou. Mas qual foi a obra de Jesus em nosso favor? Então, qual foi o ministério de Jesus Cristo, através do qual importa que sejamos salvos? Eu escolhi 3 textos muito diretos para nós abordarmos esse tema, o ministério de Cristo.
Primeiramente, Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17 nos diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim para, olha só, cumprir. Jesus veio para cumprir. É maravilhoso percebermos isso. O ministério de Jesus foi um ministério baseado na obediência da vontade do Pai. Ele mesmo disse que a sua comida, a sua bebida eram fazer a vontade do Pai. E aqui no Sermão do Monte ele diz: Eu não vim revogar esta lei, eu vim cumprir e cumprindo-a, estender o meu ato de justificação a todos quanto crerem. O ministério de Jesus é primeiramente o ministério da obediência. Obediência através da qual ele nos estende a graça da salvação. João capítulo 5, verso 28 e 29 diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Não vos maravilheis disso. A obediência de Cristo foi capaz de alcançar-nos com a graça da salvação. Aqueles mesmo que estejam já mortos na sua natureza humana, terrena, estejam nos seus túmulos, ouvirão a voz do Redentor, sairão e ressuscitarão para a vida. O ministério da obediência de Cristo é o ministério que nos alcança para a salvação, a vida eterna. Mas essa salvação só foi proporcionada porque no ministério de Cristo há reconciliação. A reconciliação, como Paulo vai nos dizer aqui em 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19, diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, olha só, o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O ministério de Cristo, baseado na obediência à vontade do Pai, é o caminho para a salvação por meio da reconciliação. Estávamos em litígio, os nossos pecados faziam uma separação entre nós e Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A nossa natureza humana era a natureza da morte. A nossa natureza era da desobediência, da morte eterna. Mas em Cristo fomos reconciliados. Não somos mais inimigos de Deus, mas filhos alcançados pelo amor em Cristo Jesus. O ministério de Cristo que nos leva à salvação pela reconciliação por meio da obediência de Cristo. De uma forma muito simples, essas são alguns dos conceitos que nós podemos encontrar na palavra de Deus para falarmos de Jesus Cristo, nosso mediador. O Cristo que foi escolhido pelo Pai na eternidade, anunciado como Rei, profeta e sacerdote. O Cristo que na plenitude do tempo veio como Deus e homem. Homem para que fôssemos perdoados. Um homem morrendo por outros homens. Deus para estender a obra do seu sacrifício a todos quanto nele creem. E o seu ministério, baseado na obediência para a salvação pela reconciliação. Poderia ter sido outra pessoa o nosso Redentor? Não, de maneira nenhuma. Era necessária a sua morte? Sim, para que eu tivesse vida. Era necessário que ele fosse homem? Sim, porque um homem pecou. Visando prover o caminho de salvação ao ser humano, Deus preparou um plano.
E nesse plano ele incluiu a condenação do pecado, a satisfação da ira do Senhor pelo nosso pecado, por meio da obediência plena, a obediência da lei que foi exercida por Cristo. Esse plano eu não poderia cumprir, você não poderia cumprir, somente Cristo poderia cumprir. Por isso ele foi escolhido como mediador entre Deus e os homens. Jesus, até a sua cruz, cumpriu esse plano, se tornando eficazmente o único e suficiente Redentor da nossa vida. Eu gostaria de encerrar com o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 1 e a parte A do versículo 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, e aqui não é uma possibilidade, é uma certeza, o conceito que dá a palavra aqui é a ideia de como pecamos. De acordo pelo fato de pecarmos, devemos lembrar que temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O advogado era aquele que senta ao lado do réu. E no conceito do mundo antigo, o advogado, ele assume a condenação do réu. Jesus Cristo assumiu a nossa condenação. Ele sentou-se ao nosso lado e pagou o nosso preço para que tenhamos vida e vida abundante. Esse é o ministério de Cristo, o ministério da mediação, por meio da obediência, levando-nos à salvação, por meio da reconciliação. O mediador anunciado desde a antiguidade e que, na plenitude do tempo, fez-se homem para que como homem morresse, sendo Deus, para nos estender a graça da salvação. Meu irmão, minha irmã, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor, é a mensagem de Cristo, o nosso único e suficiente mediador. Vamos orar uma vez mais? Agradecemos-te, Senhor, por estarmos em tua presença. Te agradecemos porque Cristo é o nosso único e suficiente mediador. Sabemos que não há mérito em nós para a salvação, mas unicamente em Cristo e através de Cristo fomos reconciliados. Em Cristo somos salvos pela obediência dele mesmo. Cristo, o homem Deus, que encarnou-se, fez-se verbo, fez-se carne, para que tivéssemos vida, vida eterna, vida abundante. Louvado e glorificado seja o teu nome, ó Senhor. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por tão grande graça. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pela obra maravilhosa que o Senhor fez, que o Senhor fizeste em nosso favor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, expressar toda a nossa gratidão. E diante dela, ó Pai, reconhecendo que nós nada somos, mas dependemos totalmente de Ti, implorar, clamar, ó Pai, pela Tua intervenção nas nossas vidas. Clamar, ó Pai, pela Tua misericórdia, Tua graça abundante sobre nossa cidade, nosso estado, nosso país, sobre a nossa gente, ó Pai. Que a Tua boa mão esteja sobre nós agindo de forma, ó Pai, espetacular, misericordiosa, miraculosa e graciosa. Intervém, ó Pai, em nossa história. Intervém na história do Teu povo. É isso, ó Pai, que nós oramos e agradecemos, rogando a Tua bênção, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada irmão e irmã que acompanha esta mensagem, sobre cada família, sobre o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus é que oramos e desde já agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nosso bom Deus por isso. Antes de nós encerrarmos esse momento, gostaria de deixar aí o convite para você. Todos os domingos, às 18h30, temos o nosso momento de louvor, de adoração, momento de cultuar ao Senhor. E você é o nosso convidado. Pelo Facebook, pela fanpage da nossa igreja, nos acompanhar e certamente Deus
falará com você. E se você for de Laranjal Paulista ou das proximidades, o culto também está sendo presencial, com todos os protocolos, com todos os cuidados. Você pode também participar no mesmo horário, às 18h30, e juntos assim louvarmos ao nosso bom Deus. Você é o meu conforto. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus esteja sobre você hoje e sempre, bem como sobre toda a sua família e todos os seus. Tenha uma ótima restante de noite e um ótimo restante de semana debaixo da graça do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele é o teu escudo em meio às lutas, o refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Senhor. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te